Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre demolição de imóvel. Sabe aquele terreno que você tem, que você comprou ou que você está pensando em adquirir e possui um imóvel velho e que você quer fazer a demolição para construir do jeito que você quer, ou mesmo que não tenha um imóvel velho, mas tem um imóvel ali que não atende à sua necessidade, você precisa demolir, precisa colocar tudo abaixo para fazer a construção do jeito que você quer, do jeito que você precisa. É no canal Falando de Cidade com Ed Vieira Arquiteto que você vai entender e saber tudo o que você precisa para fazer a demolição aí de forma correta e não ter problemas de segurança ou problemas com a prefeitura da sua cidade. Vem com o Ed no vídeo de hoje que está muito legal, que está muito interessante. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Falando de Cidade, eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sininho. Sabe para que você vai se inscrever e ativar o sininho? Porque eu estou postando vídeos 3 vezes por semana. São 3 vídeos por semana, cada vídeo fala um assunto que você precisa para aplicar aí na sua obra de construção, de reforma, de decoração. Então vem com o Ed entender um pouco no vídeo de hoje sobre demolição de imóveis. Seria muito interessante, seria muito bom se fosse apenas você comprar um imóvel, comprar aquele terreno que já tem um imóvel e fazer a demolição. Porém, também é interessante que tenha um controle dos órgãos controladores. Estes órgãos controladores, inicialmente, é a prefeitura. Na maioria das situações que você tem um imóvel para demolir, é a prefeitura que faz a autorização, e essa autorização para demolição aqui na cidade de São Paulo se chama alvará de demolição, alvará de execução. Neste alvará que você adquire, geralmente a gente já adquire esse alvará junto com o alvará de execução, que nós damos entrada no projeto de aprovação para a execução de uma construção, e neste projeto a gente já indica as áreas que vão ser demolidas. Em outras prefeituras pode acontecer de ser um pouco diferente, mas na maior parte das vezes é isso que eu estou falando aqui com você. Então, de antemão, o que você precisa entender? Sim, há a necessidade de autorização da prefeitura para que você possa fazer de forma correta aí a demolição do imóvel que você tem, daquele imóvel velho, para fazer a construção. O primeiro passo que você precisa entender é a prefeitura da sua cidade precisa autorizar, você precisa ter um alvará para poder fazer a demolição de um imóvel. Existem umas outras situações que eu vou falar agora, que você precisa ainda de uma autorização do CONDEFAT. Qual que é essa autorização? São as situações de imóveis tombados. Porque se o imóvel for um imóvel tombado, vai existir inúmeras situações que proíbem a demolição deste imóvel. Apenas no caso deste imóvel já estar parcialmente no chão, ou seja, quase que totalmente caído, é que você pode fazer a remoção do entulho ali e fazer a limpeza com a autorização do CONDEFAT. Por quê? O que significa um imóvel ser tombado? Um imóvel tombado é um imóvel que possui um valor cultural e um valor histórico. Por isso ele é protegido e você não pode fazer nem sequer uma reforma em um imóvel deste sem aprovação, por exemplo, do CONDEFAT. O que significa o CONDEFAT? O CONDEFAT é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do nosso país. Esse conselho ele está subdividido em todos os estados do nosso país e é esse conselho que analisa os pedidos de tombamento de um patrimônio, de um bem. Ele pode ser um bem imóvel, pode ser um bem móvel, pode ser um quadro, por exemplo, pode ser uma pintura artística. Ele recebe a solicitação, é ele que aprova, é ele que vai analisar também as solicitações de demandas, por exemplo, de reforma, que não, no caso não é uma reforma, é um restauro em um patrimônio. Estou falando aqui no caso de um patrimônio imobiliário, de uma casa, de um imóvel, de um prédio, de uma construção, que é a área que eu atuo, que é a área que eu entendo. Você precisa ter esta aprovação, ou seja, você só vai conseguir autorização para fazer a demolição de um imóvel tombado se este imóvel estiver danificado de tal forma que não tenha como restaurar. Caso contrário, você não vai conseguir fazer a demolição. É importante você levar em conta isso, inclusive na hora que você for comprar um imóvel. Se você estiver comprando ou alugando um imóvel que ele seja um imóvel tombado, você vai ter dificuldade na hora de fazer a sua reforma,
você vai ter que ter um pouco mais de paciência para conseguir essas autorizações. Nós já começamos a conversar, a ter o nosso bate-papo aqui no início do vídeo, falando sobre a necessidade de uma aprovação da prefeitura para você fazer aí a demolição de um imóvel. O que você precisa fazer? Em primeiro lugar, você precisa ter um requerimento registrado aí na prefeitura da sua cidade. Este requerimento ele tem que ser instruído com algumas documentações. Essas documentações são quais? Por exemplo, você precisa apresentar um projeto. Neste projeto tem que ter uma planta, uma planta do imóvel, indicando a área que vai ser demolida. No caso de construções que você vai acrescentar, mostrar o que você quer construir naquele local, e junto com este projeto, tem que ser um projeto feito por um arquiteto ou por um engenheiro, ou seja, você precisa levar junto uma RT de engenheiro ou uma RRT de arquiteto. O que significa isto, ART ou RRT? A RT é uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, e uma RRT é um registro de responsabilidade técnica do arquiteto. Você vai precisar deste documento ou do engenheiro ou do arquiteto. Um desses profissionais precisam fazer o seu projeto, precisam assinar o seu projeto. Não é apenas um desenho, não é apenas um projeto sem uma responsabilidade técnica. Você precisa apresentar um projeto, uma planta assinada por um profissional capacitado e gabaritado e reconhecido pelo conselho para fazer este projeto e apresentar na prefeitura da sua cidade junto com o requerimento de demolição. Neste momento você vai pagar o quê? Você vai pagar uma taxa de execução de demolição. Você vai pagar uma taxa de análise desse projeto e vai pagar uma taxa para a emissão deste alvará, do alvará que vai dar uma permissão para você fazer esta demolição. É importante você observar isso, porque na hora que você faz esse projeto, você vai levar em conta, o profissional que você contratou vai levar em conta para que a prefeitura também analise algumas situações que são importantes e que são cruciais na hora de fazer uma demolição. Por exemplo, o que você tem que levar em conta? Você tem que levar em conta os riscos de uma demolição que pode acarretar nos seus vizinhos. Às vezes a demolição de uma casa menor não tem a possibilidade de acarretar este dano ao seu vizinho, mas um sobrado pode ser que sim, um sobrado geminado, um sobrado ali próximo do outro imóvel, um prédio aí de 4, 3, 5 andares, 5 pavimentos, já pode trazer um risco aos seus vizinhos, e é por isso que você precisa de um responsável técnico. Além deste dano que pode trazer aos seus vizinhos, pode acontecer também de haver a necessidade de você informar os órgãos de trânsito para que estes órgãos possam, juntamente com a prefeitura, fazer planos no trânsito, planos no horário daquela demolição, para que ocorra com segurança tanto aos imóveis na região, quanto aos veículos que passam pela rua, quanto aos pedestres que passam pela rua. Um outro ponto também que você precisa observar é que na hora de fazer esta demolição tem que ser feita pela contratação de uma empresa ou de profissionais capacitados, bem treinados, com equipamentos de segurança, com formas de fazer essa demolição que sejam formas seguras, que tragam segurança para as pessoas que estão próximas e para os próprios profissionais que vão executar esta demolição. É importantíssimo você levar isso em conta. Galera, este foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido no qual eu falei um pouco sobre demolição, um assunto talvez que você tenha aquela dúvida, e se você tiver mais algumas dúvidas, deixe aqui escrito nos comentários deste vídeo que eu vou te responder. Caso contrário, também você pode procurar lá no Instagram Falando de Cidade ou no Instagram Ed Vieira Arquiteto, que nós vamos te responder, ok? Vem com o Ed Falando de Cidade.